Diga, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então Jesus, ele morreu na cruz para nos purificar, para nos restaurar. E eu e você somos essa geração escolhida do Senhor, uma geração eleita. Nós somos um sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus para anunciar as grandezas daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos uma igreja na visão celular, no modelo dos 12. Diga amém. Nós somos uma igreja em células. E nós cultuamos ao Senhor nas células, através da célula de evangelização. Nós somos uma igreja também que ela tem um modelo, que é o modelo dos 12. Diga, modelo dos 12. Foi Jesus que praticou, foi Jesus que trouxe esse modelo para nós. E eu e você fazemos parte desse projeto grandioso que é visão celular no modelo dos 12. Amém? Mas, amados, nessa noite eu quero continuar compartilhando a palavra. Quinta-feira nós somos muito edificados. Nós somos o quê? As pessoas o quê? Nós nascemos para dar certo. Diga para seu irmão, você nasceu para dar certo. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Você nasceu para dar certo. E nessa noite nós vamos falar sobre eu sou a escolha de Deus. Oh, aleluia. Diga aí, eu sou a escolha de Deus. Amados, quando qualquer pessoa escolhe, pode dar falha, mas quando Deus escolhe, aí dá certo. Todas as pessoas que Deus escolheu para fazer a sua obra, desde o início dos projetos, ainda que fossem imperfeitos, eles foram instrumentos de Deus. Todos os profetas que Deus levantou, deu certo, e hoje nós fomos alcançados por esse grande profeta que foi Jesus, o maior profeta dos profetas. Amém? Mas eu sou a escolha perfeita. Eu queria que você abrisse no livro de Juízes, capítulo 6. Uau, hoje a palavra está sendo endossada daquilo que nós recebemos essa semana, fomos muito ministrados. Mas a Bíblia diz, começa assim, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Diga, 7 anos. E prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes das cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. Punham-se contra ele em campo e destruíam frutos da terra, os frutos da terra. Diga, eles destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Assim Israel, versículo 6, empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Amados, aqui nós vemos uma história que fala sobre o povo de Israel, depois que eles saíram do deserto, passaram por um tempo de deserto, na qual eles aprenderam muitas coisas. E Josué foi aquele que conduziu o povo depois que Moisés morreu. E aí, após isso, quando Josué morreu,
os juízes passaram a governar, os juízes passaram a ser aqueles que eram a direção de Deus na terra. Antes de Gideão veio Débora, uma grande profetisa. E essa profetisa, durante 40 anos, Israel viveu bem, viveu em paz, em tranquilidade. Mas o texto fala, porém os filhos de Israel fizeram mal fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Ou seja, eles passaram a não adorar mais ao Senhor, começaram a adorar falsos deuses, começaram a ter a idolatria, e Deus deu como mandamento, proibir adorar outros deuses. E nós sabemos que todas as vezes que o povo se afasta de Deus, infelizmente o povo fica vulnerável. E aí, o que aconteceu? A proteção de Deus saiu sobre o povo, porque o povo deixou de adorar a Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus de Israel. E aí o povo começou a adorar imagens e esculturas, eles foram influenciados pelos povos. E aí o que aconteceu? Os midianitas começaram a massacrar aquele povo. Os midianitas começaram tudo que Israel fazia, porque Israel era um povo próspero. Tudo que Israel fazia prosperava. Mas o que aconteceu? Pela falta deles estarem em comunhão com Deus, se afastarem de Deus. Os midianitas, tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá, ceifavam, cortavam. Os animais que eles tinham, eles roubavam, eles matavam ou levavam para si. E Israel ficou nessa perseguição por 7 anos. 7 anos de escassez, 7 anos de dificuldade. 7 anos, nós estamos passando por uma pandemia, 2 anos aí já vai, e nós profetizamos que ela vai se acabar esse ano, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor, porque nós cremos que há profeta nas gerações, há profeta no Brasil e nas nações da terra, e Deus ouve o seu povo. E aí o que aconteceu? O povo ficou assolado, ficou sendo destruído, mas Deus, o povo de Israel clama ao Senhor. O povo de Israel clama ao Senhor, e o povo de Israel pede a Deus livramento. E a Bíblia diz, e assim Israel empobreceu muito. Todas as vezes que o povo de Deus se afasta de Deus, empobrece. Eu quero te dizer, amados, todas as vezes que as pessoas estão distantes de Deus, elas empobrecem, seja ela principalmente espiritualmente, na vida espiritual. Porque sem Deus, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender que Deus é a nossa fonte de poder, é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de prosperidade. Deus é tudo na nossa vida. Então se nós não temos Deus na nossa vida, nós não temos nada. Então o povo de Israel estava ali, distante de Deus. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o povo sempre tinha aquelas pessoas mais tementes, tinha aquelas pessoas que acreditavam em Deus, eles clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um profeta dos filhos de Israel, e ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito, e eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, tirou eles de uma escravidão muito pior do que a escravidão que eles estavam vivendo aqui. Esse tipo de escassez não era nada diante da escravidão que ele vivia com Faraó. Viveram 400 anos, mais de 400 anos, amados, escravos, e Deus tirou com a sua mão forte e poderosa o povo de Israel. Então, se Deus tirou aquele povo 400 anos das mãos do Egito, será que Deus não poderia tirar o povo dali de Israel da mão dos midianitas? Claro que sim, mas eles reclamaram. E aí o profeta vem para alertar o povo e mostrar o porquê que estava acontecendo tudo isso. E versículo 10 diz, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem mais a outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à voz do Senhor, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor, é o que estava acontecendo com ele. O anjo de Deus, ele fala a Gideão. Deus, ele procura a pessoa certa. Deus procura a pessoa que vai cumprir o propósito dele aqui na terra. E Deus poderia olhar para várias pessoas, mas Deus olhou para Gideão, ou Gideão, algumas pessoas chamam Gideão, mas é Gideão. Então Gideão foi aquela pessoa escolhida. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Orfa, que aparecia a Joás, o abisrita,
Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então, eles tinham que malhar, fazer as coisas escondidos. Porque se eles fizessem aberto, deixassem as claras, os midianitas vinham, destruíam tudo. Então, Israel ficou perseguido porque o pai de Gideão era idólatra. O pai de Gideão, Joás, era um homem que levantou altares de Baal. E aí o que é que acontece? Então Israel estava contaminado. Só que Deus queria limpar Israel, mas para limpar Israel precisava de alguém que tivesse coragem, alguém que tivesse força, alguém que tivesse fé. E aí Deus olha para quem? Gideão. Diga, Gideão. Deus olha para Gideão, um homem comum, um homem que se achava incapaz, um homem que se achava que não teria capacidade de fazer o que Deus mandou. Então o texto diz, Juízes 6, capítulo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus chega, usa o anjo para dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso, porque Deus via valor em Gideão. Eu quero te dizer, meu amado, que Deus vê valor dentro de você. Eu quero te dizer que você não está aqui por um acaso, você está aqui porque você é um homem, você é uma mulher de valor, porque Deus, Ele escolheu a sua vida, e Deus, Ele não escolhe pessoas capacitadas, Deus escolhe pessoas que Ele quer, que Ele vê no coração, quebrantamento. E você é um homem e uma mulher de Deus que está aqui neste lugar, e Deus quer levantar a sua vida, assim como levantou a vida de Gideão. E hoje o Senhor está te dizendo: o Senhor é contigo, homem e mulher valorosa, homem guerreiro, ou mulher guerreira, o Senhor é contigo. Se você crê, se expressa em nome de Jesus. Aleluia. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. Gideão começa a abrir o coração. Ai, Senhor Deus, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: o Senhor fez tantas coisas. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então Gideão começa a desabafar, Gideão começa a abrir o coração e dizer: Senhor, o Senhor é grande e poderoso, tirou o povo lá do Egito, e agora nós estamos desamparados. Mas Deus já tinha enviado o profeta, o povo já tinha clamado, Deus enviou o profeta e já tinha avisado ao povo o porquê que estava acontecendo aquilo. Então o Senhor falou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas, e porventura não te enviei eu. Aleluia. Amados, a garantia de Gideão era o Senhor. A garantia da vitória de Gideão era o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer que a garantia da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. A garantia da sua vida é o Espírito Santo. A garantia da sua vida é o Senhor Deus da glória, que está à sua disposição para usar a sua vida. Você como instrumento de Deus nessa geração. Agora você precisa crer. Talvez alguns estejam como Gideão: Senhor, não acredito muito nesse negócio, não. Eu estou aqui, eu sou o mais pequeno na casa de Israel. Eu sou um pequenininho. Mas Deus escolheu a você. Deus escolheu a Gideão. E Deus diz a Gideão claramente: vai nessa tua força. Qual era a força de Gideão? Gideão tinha coragem. Gideão tinha fé. O que Deus quer de mim e de você é isso, amados: fé e coragem. Diga: fé e coragem. Fé e coragem. Diga: fé e coragem. Diga: fé e coragem. É isso que Deus quer de mim e de você, porque Deus usa homens de fé e mulheres de fé e de coragem para manifestar o poder dele. Então Deus vê de Gideão isso, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Ele ainda continua, na dúvida do coração dele. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás aos midianitas como se fossem a um só homem. Mas eu quero te dizer que Deus é quem nos capacita, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos elege. Deus gosta de pegar as coisas improváveis para confundir as coisas deste mundo. E eu quero te dizer que eu e você somos as pessoas que Deus escolheu nessa geração para fazer a diferença. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus para fazer a diferença nessa geração. Não importa o que o mundo aconteça, o que importa é que o Todo-Poderoso habita dentro de mim e de você. O que Deus quer é que você se levante como um guerreiro, como a guerreira do Senhor e cumpra o chamado de Deus. Oh meu Deus, se você crê, sai do seu lugar, aplaude ao Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Diga aleluia. Diga eu creio. Olhe para o teu irmão e diga: você vai crer, meu irmão. Você vai sair daqui como Gideão. Nessa noite Deus vai sacudir a sua vida. Deus vai despertar a sua vida. Porque não é a força do seu braço, é a força que você tem dentro do seu interior. É a força da fé, é a força da coragem, é a força da esperança. Porque isso move o coração de Deus. A fé move o coração de Deus. Deus gosta de ver homens e mulheres de fé, porque homens e mulheres de fé conseguem realizar milagres. Homens e mulheres de Deus de fé conseguem fazer obras para Deus. Agora, incrédulos, não acontece. Você vai ver no final desse texto o que é que vai acontecer. Você vai ver o que é que vai acontecer. O que é que Deus faz com Gideão. Gideão pede um monte de prova para Deus. E aí depois Deus diz: eu vou fazer a minha prova agora para você, Gideão. Eu vou fazer a minha prova e você vai ver o que é que eu vou fazer com esses midianitas. Você vai ver. E aí o texto vai continuando. E aí diz: rogo-te que daqui não saias. Gideão começa a preparar uma oferta para o anjo. E aí aquela preparação daquela oferta acontece, ele vai e traz. E aí o que que acontece? Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, versículo 20, põe-nos sobre esta penha, um altar, e derrame-lhe o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que ele estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Diga amém, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor, porque a manifestação do sobrenatural aconteceu ali. O fogo consumiu. O anjo não se alimentou, porque o anjo não come. Aí ele recebeu o sacrifício. O anjo tocou com o cajado e o fogo subiu. Então Gideão começa a ver o sobrenatural. Diga: Gideão viu o sobrenatural. Eu quero te dizer que Deus quer que você veja o sobrenatural. Deus quer que você ande no sobrenatural. Você não pode viver no curso deste mundo, porque o curso deste mundo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Mas o Senhor Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer o mundo também. Então Jesus, quando ele orou, ele não orou dizendo: Pai, eu oro para que os tire do mundo. Não, Pai, eu oro para que os livre do mal. Eu quero dizer que Deus sempre vai te dar livramento. Deus vai sempre te dar livramento. Aonde você andar, aonde você passar, Deus vai te dar livramento. Testemunho rapidinho hoje aqui. Eu vinha saindo de casa, antes de sairmos de casa nós oramos. Nós sempre pedimos proteção ao Senhor, livramento de acidente, de assalto, de tudo, para nos guardar, para nos proteger. E logo na saída da nossa rua ali, o que é que acontece? Vinha um menino desbandeirado de frente para o nosso carro. E o que é que acontece? Ele se desvia e o carro, ele sem freio, ele estava sem freio. E aí se debateu para o outro lado, a gente freou e ele estava de bicicleta, é claro, sem freio. E aí eu freiei e ele passou para o outro lado e aí ele ficou bem e nós ficamos bem. Glória a Deus, Deus nos deu livramento. Dá um aplauso ao Senhor, porque Deus é um Deus de livramento. Seja um livramento mais simples, poderia ser uma coisa grave, a gente atropelar aquele menino e ia ser uma coisa fatal. Não foi um livramento. Então, amados, todas as vezes que a gente ora, Deus nos dá livramento. Eu quero te dizer que hoje Deus está te dando livramentos. Você podia estar em qualquer lugar, mas você está no lugar certo, na hora certa, na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor.
Então ouviu Gideão que era um anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não tem mais, não morres. Deus disse para Gideão: tenha paz, Gideão, paz seja contigo, fique em paz, porque você não vai morrer. Você vai ser um instrumento, o meu instrumento para destruir esses midianitas, porque eu vejo em você que você não tem idolatria. Eu vejo em você que você é um homem que teme ao Senhor. É o que é que Deus faz com Gideão. Eu vou passar o texto para a gente não ter que ler tudo. Mas Deus levanta Gideão e diz: vai e destrói os altares lá que seu pai construiu de Baal. E Gideão vai lá, e Deus diz: leva um animal para você sacrificar no lugar. E aí Gideão destrói aquele lugar. E Gideão sacrifica ao Senhor no lugar, daquele lugar onde estava o altar de Baal. E o nome do Senhor é glorificado através da vida de Gideão. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Mas agora é a hora da parte mais interessante. Deus chamou Gideão? Amém. Deus te chamou? Amém. Mas quem chama, garante. Diga, quem chama, garante. Deus garante tudo na nossa vida. Tem gente que tem medo de entregar a vida para Jesus, porque acha que vai perder. Eu era um deles, eu pensava assim: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo. Amados, Deus garante tudo. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele nos dá garantia de tudo. A primeira garantia é vida eterna. A outra garantia é vida abundante aqui na terra. A gente não deixa de passar guerra, mas em todas as guerras nós somos mais que vencedores por Cristo que nos abençoou. Se você crê, celebre com aplauso ao Senhor. Aleluia. E aí, depois que tudo está orquestrado, Gideão acredita, Gideão destrói o altar de Baal. Aí Gideão reúne os homens para ir destruir os midianitas. E aí, quando Gideão levanta, Gideão já estava lá cheio de fé. Não, o anjo falou comigo, Deus falou comigo. Nós vamos agora vencer esses midianitas. Nós não vamos deixar eles mais fazer a mesma coisa que fizeram antigamente. O nosso Deus Todo-Poderoso tirou o povo de Israel. Ele vai nos dar vitória. E aí, Gideão pega 32 mil homens. Diga, 32 mil homens. Você sabe o que é 32 mil homens? É muita gente. E aí nós vamos, porque o Senhor disse que vai nos dar vitória. Aí, Juízes capítulo 7 diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie, não se gabe contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ok, Gideão, você tem muita gente aí, Gideão. Você tem muito homem que não vai ajudar. E aí Deus começa a selecionar, e Deus vai falando: agora, pois, apregoa, fala para esse povo, dizendo: quem for medroso e tímido, diga, medroso e tímido. Quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas. Olha a ordem que Deus dá. Quem for medroso e tímido, volte. Misericórdia. Então voltaram do povo 22 mil. 22 mil era medroso e tímido. Diga misericórdia. Você sabe o que é isso, irmãos? Eles tiveram consciência que tinham medo e voltaram, porque eles estavam vendo que Deus estava no controle. Eu quero dizer que você tem que deixar Deus estar no controle, porque quando Deus está no controle, tudo está resolvido. Saia do controle das coisas, saia do controle, porque não é a força do seu braço que vai fazer você vencer, mas é a força do Senhor Todo-Poderoso. Diga amém. E disse o Senhor a Gideão. O texto fala assim, que voltou 22 mil e 10 mil ainda ficaram. Quantos ficaram? 10 mil. E aí, será que Israel ia vencer os midianitas com os 10 mil? Aí o Senhor chega e diz assim: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali
provarei. Olha aí, Deus vai provar quem era verdadeiramente os valentes de Gideão. Deus chega para Gideão. Gideão, eu não quero muita gente não, Gideão. Eu quero só os corajosos como você. Eu quero só os valentes. Eu só quero os guerreiros como você, Gideão. E aí Deus começa a dizer, eu vou provar para você quem é que vai com você, Gideão. E aí o texto diz, faze as águas e ali provarei. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo. Este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que beber as águas com a sua língua, como as lambe um cachorro ou um cão, esse porás à parte. Ou seja, o que é que Deus está dizendo ali? Aquele que beber com a cara direto, parecendo um cachorro assim, ó. Esse daí não está aprovado, não. Separa esse. E aí ele diz assim, separe esse. Como também todo aquele que se abaixar e de beber de joelho, e se o outro beber assim, ó, pode até se abaixar, mas ó, porque está em vigilância. Porque está em vigilância. Esse daí será aprovado. Esse daí irá contigo. E aí Deus vai falando para Gideão, e por essa parte, como também todo e qualquer que se abaixar de joelhos beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens, diga 300 homens, de todo o restante do povo, e se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um do seu lugar. Amados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus chama toda a terra para a salvação, mas Deus não chama todos para cumprir a missão que Ele tem, não. Porque Deus, Ele sonda o coração do homem. Porque Deus, Ele não escolhe medrosos. Deus não escolhe aquelas pessoas incrédulas. Deus não escolhe pessoas que é contra o projeto dele. Deus escolhe pessoas que são tementes a Deus. Deus escolhe pessoas simples como eu e você. Deus escolhe pessoas que tenham fé, que acreditem nos planos, nos projetos dele. Quantas pessoas não acreditaram em você? Eu sou um deles. Quando eu me converti, as pessoas me deram até prazo para me desviar. Diga misericórdia. É sério, me deram prazo. Você não te dou 1 ano para você se desviar. Olha para que profeta do cão. Aí eu fui na autoridade do nome de Jesus e eu disse, eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu sei que tenho crido que é fiel para guardar o meu tesouro até aquele grande dia, e eu não vou me desviar, e para a glória do Senhor estou aqui, e eu serei arrebatado juntamente com a igreja. Todos nós seremos para a glória do nome de Jesus. Se você crer, celebre com um aplauso ao Senhor, dando um brado de vitória. Oh! Amados, Gideão não precisou de 32 mil homens. Ele só precisou de 300. Ele só precisou de 300 corajosos, 300 valentes, 300 guerreiros, 300 homens e mulheres não, homens de fé. Mas hoje é claro que nós temos Gideão, que representa, mulheres que representam Gideão neste lugar. E eu creio que hoje Deus está levantando Gideão nesse ministério. Eu creio que hoje Deus está levantando Gideões que têm coragem. Sabe quais são os primeiros Gideões deste lugar? Aqueles que estão fazendo uma célula, aqueles que estão no propósito, aqueles que têm vindo orar na igreja, aqueles que estão cumprindo o chamado, aqueles que estão participando dos planos de Deus, dos projetos, aqueles que estão indo para o encontro com Deus, aqueles que estão recebendo as convocações. Esses são os Gideões dessa geração. E eu quero dizer, amados, que Deus, Ele quer te dar uma geração poderosa. Uma geração como Deus levantou aqui a de Gideão. Você pode até não ter uma geração muito grande, mas essa geração pequena, ela vai fazer a grande diferença no território onde Deus te plantou. Eu queria que você colocasse de pé nessa hora.
E nós vamos louvar ao Senhor. Porque eu creio que Deus hoje falou aos nossos corações. Eu creio que hoje Deus ministrou ao nosso coração, porque Gideão era um homem comum, igual a mim e a você. Porém, Gideão, ele tinha uma diferença. Deus encontrou nele coragem. Deus encontrou em Gideão fé. Deus encontrou em Gideão algo que não encontrou em outras pessoas. E eu quero dizer que hoje Deus está levantando Gideão nessa geração. Deus está levantando Gideão nessa igreja. Deus está levantando Gideões, sabe para quê? Para poder vencer o inimigo. Porque o Senhor diz assim: e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado nas tuas mãos. Quais são os midianitas que você está enfrentando, meu amado? Quais são os midianitas que você está em batalha, em peleja? Quais são as guerras que você está enfrentando? Midianitas hoje representam lutas que você está enfrentando. Luta na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, na sua saúde física. Luta na sua casa. Luta no seu bairro. Luta no seu trabalho. Hoje o Senhor está te dizendo, está levantando você como um Gideão da conquista. Um Gideão que vai se levantar com ousadia. Um Gideão que vai se levantar com fé. Um Gideão que vai se levantar com intrepidez para anular toda ação do inferno, toda ação do inimigo e desbaratar o inimigo. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem e mulher valorosa. O Senhor é contigo. Não temas o que falaram para você. Não temas essas vozes malignas, porque muitas vezes são vozes do inferno que fica soprando na mente, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Hoje o Senhor te diz: seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Eu te escolho, homem valoroso, mulher valorosa. Não temas, eu sou contigo. Essa luta que tu está passando não é nada diante das maravilhas e proezas que o Senhor já realizou na terra. Deus realizou a maior proeza na terra, que foi enviar seu filho Jesus. Jesus veio trazer o resgate eterno. Jesus veio trazer a solução para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para cumprir, para dar vitória ao seu povo, para levantar um exército. Todos aqueles que entregou sua vida para Jesus faz parte do exército de Deus. Existe um exército de anjos que protege, que guarda o seu povo. Todo aquele que é de Deus é guardado e protegido pelo Senhor. E Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus ungidos. E eu estou nesta noite aqui declarando esta palavra para dizer que você é o Gideão desta geração. Você é ungido. Você é ungida de Deus. E se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você deseja verdadeiramente ser como o Gideão da conquista, se você deseja ser